1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 3 diz assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Veja só, esse testemunho, essa palavra, ela vem diretamente do apóstolo São Paulo. O que é que o apóstolo São Paulo diz? Ele fala sobre um homem que esteve aqui nessa terra e que prestou um serviço que nos leva, todos nós, à salvação. Quem é este homem? Jesus Cristo, o homem. Por isso o apóstolo Paulo, ele, usado pelo Espírito de Deus, cheio da graça de Deus para testemunhar, o apóstolo Paulo diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Quer dizer, a palavra que Paulo está pregando agora, ele está dizendo: olha, isso aqui que eu estou falando é algo agradável diante de Deus, é algo do desejo de Deus, é algo que Deus, o Pai, deseja que seja assim. Paulo está dizendo: isso que eu estou escrevendo não é algo meu, não é do meu pensamento, não foi eu que formei, não foi eu que quis escrever. Isso que eu estou falando é aceitável diante de Deus, ou seja, é o próprio Deus que quer, é o próprio Senhor, nosso Salvador, que deseja. Deseja o quê? No versículo 4 ele completa dizendo: deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. É a vontade de Deus salvar o homem. Salvar de quê, pastor? Salvar da condenação que há de vir sobre a terra. Todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Todos os seres humanos, sem exceção de nenhum, eles estão separados de Deus. Ainda que você nunca matou, ainda que você nunca roubou, ainda que você não cometeu nenhum crime tão grave, mas você é culpado. Culpado de quê? Culpado do pecado. O pecado já condenou todos os seres humanos e todos se afastaram de Deus. Se você quer conferir, o apóstolo São Paulo, ele fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 23. Ele diz: portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores. Deus, vendo que não havia chance para o ser humano se salvar, Deus enviou o seu Filho para morrer aquela morte tão drástica que você sabe, morte de cruz, dando agora o direito de todos os seres humanos se chegarem para Ele e serem salvos. Porque é querer de Deus salvar a humanidade. Deus quer salvar você, Deus quer salvar a mim, Deus quer salvar a todos nós. Agora, esse direito é seu. Se você quiser se salvar, Jesus disse: todos aqueles que crê nele, que acreditar nele e confessar ele como Senhor e Salvador, será salvo. Aqueles que não acreditar, aí não tem chance alguma, porque está escrito, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Está escrito na sua palavra: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração crer que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então está dado a nós, a todos nós, o direito de salvação. Por quê? Porque é querer de Deus, querer do Senhor Jesus, querer do nosso Pai, querer do Espírito Santo. A Trindade Santa, ela trabalha em favor do ser humano. O ser humano precisa entender isso. Todos nós um dia vamos se deparar diante do tribunal de Deus para serem julgados segundo as nossas obras. E nosso Deus, ele tem mandamentos. Nosso Deus, ele já determinou aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. E você sabe também, mesmo que você não tenha conhecimento profundo da Bíblia, mas você sabe o que é certo e o que é errado, porque já foi dito várias vezes através de pregações, de alguém que pregou para você. Você sabe muito bem o que é o certo e o que é errado. Mesmo sem conhecer a Bíblia Sagrada, a gente sabe que nós praticamos coisas que não agradam a Deus. Então, nenhum ser humano, como disse o apóstolo São Pedro, nenhum ser humano está isento do pecado. Se você disser que não tem pecado, é mentiroso. E a verdade de Deus não está em nossa vida. Por isso precisamos de Cristo. E é da vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz: é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que você e eu tenha conhecimento da verdade. Talvez você diga: pastor, mas qual é a verdade? Aonde está a verdade? Porque todos falam desse livro e todos pregam dizendo uma coisa. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. E onde é que está a verdade? É simples demais. A verdade é o próprio Jesus. Ele disse na sua palavra: eu sou a verdade. João capítulo 14, o versículo 6, Jesus ali mostra que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Entendeu? Por isso o tema de hoje é o quê? Quem pode interceder por nós diante de Deus? Quem é que pode interceder? Será que alguém pode interceder por nós? Será que Paulo pode interceder por nós? Será que Pedro, João, Bartolomeu, será que Mateus, será que Marcos, entendeu? Será que os apóstolos podem interceder por nós? Será que José, padrasto de Jesus, pode interceder por nós? Será que a mãe de Jesus pode interceder por nós? Alguém pode interceder por nós? Homens que pregaram a palavra de Deus, profetas que pregaram a palavra de Deus, será que eles podem interceder por nós? O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo, louvado seja Deus, capítulo 4, o versículo de número 13, ele diz assim: não sejais ignorante acerca dos que dormem. Não sejais ignorante acerca dos que dormem. Para você que não sabe, todos que partiram dessa vida, eles estão dormindo, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, claro, né? Aqueles que morreram em Cristo, segundo a palavra, eles estão descansando. Porém, aqueles que morreram no pecado, aqueles que morreram desobedecendo a palavra, eles estão sendo atormentados. E pastor, é sim. A Bíblia diz que naquela parábola do rico e Lázaro, o próprio Jesus disse que Lázaro estava descansando do seu trabalho. Porém, o rico estava sendo atormentado no Hades, ou no lugar de tormento. Então, a gente sabe pela Bíblia Sagrada qual é a verdadeira situação que se encontra quem já morreu. Então, ninguém pode interceder por você, a não ser o próprio Jesus. Nós vemos isso aqui no versículo 5, quando ele diz assim: portanto, há um só Deus e mediador diante dos homens,
Cristo Jesus, homem. Escute bem, você tem uma Bíblia, você pode conferir e testificar comigo do que eu estou falando, a verdade. Paulo diz, porque há um só Deus, um só Deus. Então, Paulo está invalidando todos os deuses que possam se levantar diante desta nação ou de qualquer uma outra nação. É bem verdade que no decorrer dos tempos se levantaram muitos deuses, homens que diziam que eram deuses e morreram e não ressuscitaram. O único que morreu e ressuscitou e provou a sua ressurreição foi Jesus. Há uma mentira muito grande aí permeando, dizendo que houve uma ressurreição para a mãe de Jesus. Eu quero que você compreenda, não estou aqui jamais criticando a mãe de Jesus, jamais. Eu estou aqui dizendo que não houve ressurreição da mãe de Jesus. A mãe de Jesus, se você for a Jerusalém, você vai ver que lá está o túmulo dela, dizendo, jaz aqui ossos ou restos mortais daquela que foi a mãe de Jesus. Já se você for no túmulo de Jesus, que está lá também, você vai ver dizendo aqui, ele já ressuscitou, não está mais aqui. Então Jesus, ele provou a sua ressurreição e é o único que intercede por nós. Por quê? Porque está vivo. A palavra de Deus mostra aqui, no versículo 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo, ele diz, porque há um só Deus e um só mediador. Você sabe o que é mediador, não sabe? Mediador é aquele que intercede. Mediador é aquele que fala por outra pessoa. Mediador é aquele que faz alguma coisa por outra pessoa, entendeu? Que faz ali aquela palavra para que a pessoa venha fazer algo por alguém. Então ele é o único que pode interceder. A Bíblia diz em outra parte que ele intercede por nós dia e noite, entendeu? E temos outro também que intercede, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar. Então ele intercede também por nós. Você está compreendendo? Então é isso. Veja só, quem é que pode interceder por nós diante de Deus? A Bíblia diz que só Jesus. Se você é uma pessoa que pede intercessão para A ou para B ou para C, eu quero dizer para você que a sua oração está sendo inválida. A sua oração não está sendo válida. Por quê? Porque o único que pode interceder por você é Jesus, está escrito. Não, pastor, mas eu acredito assim, eu fui ensinado assim, sabe, alguém me disse que é assim, então eu acredito assim. E por acaso você agora vai pela cabeça dos outros? Eu quero dizer para você que, com todo respeito, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. E você não é piolho para ir pela cabeça dos outros. Você tem que testificar na palavra, se a palavra é verdadeira, se a palavra está falando exatamente o que alguém está dizendo, entendeu? Quer dizer que se alguém chegar para você e disser que pedra é pau, você agora vai acreditar que pedra é pau? Se alguém chegar para você e dizer que não existe céu, você também vai acreditar que não existe céu. Não é isso. Você tem que acreditar na palavra. Se Paulo está dizendo que só há um intercessor, Paulo, quem era Paulo? Paulo era um apóstolo de Jesus. Paulo, para você que não sabe, ele era um perseguidor da igreja. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. E quem é o cristão? O cristão verdadeiro é aquele que segue a Cristo. Se você segue outra pessoa, você não é cristão. Você é o que aquela pessoa representa para você. Então Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, mas Paulo teve um encontro com Jesus. Um dia Paulo ia perseguir os cristãos e apareceu uma luz muito forte diante dele. Paulo caiu no chão, cego, e Paulo perguntou para aquela voz que falava com ele: quem és tu, Senhor? E aquela voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então Paulo se converteu naquele momento e foi pregar o evangelho.
para todas as pessoas que ele encontrava. E o mesmo Paulo diz que só há um Deus e um só intercessor, que é Jesus Cristo, o homem, o qual se deu em resgate a todos, testemunho que se deve prestar a tempos oportunos. Então Paulo disse: olha, só há um Deus e um só que intercede, é Jesus. Ele mesmo se deu por todos. Quem está dizendo essa palavra foi Paulo. Paulo foi quem falou. E para você que não sabe, Paulo não era um qualquer um. Paulo, ele era um aluno do maior mestre que houve em Israel, um homem chamado Gamaliel, que era um homem que ensinava, sabe, as leis de Deus. Gamaliel, ele era um escriba e mestre, ele ensinava as letras do Senhor na época, ele ensinava as leis do Senhor, e ele ensinou a Paulo. Paulo foi formado o maior mestre da época, mas Jesus apareceu para ele e disse: olha, Paulo, por que tu me persegue? E aí Paulo se converte e vai pregar a todos os que ele encontra no caminho. E por sinal, Paulo construiu muitas igrejas. Eu digo igreja, não igreja de pedra, mas de pessoas, porque a igreja somos nós, templo e morada do Espírito Santo. Paulo mesmo disse: olha, o qual se deu em resgate por todos. Paulo está dizendo que Jesus se deu para nos resgatar. Resgatar de quê? Como eu já falei, da condenação. Haverá um julgamento para mim e para você. Porém, Paulo diz em Romanos capítulo 8 e o versículo 1, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? É viver pecando, prostituição, impureza, bebedice, lascívia, idolatria, feitiçaria. Todas essas coisas são viver na carne, mas quem vive pelo Espírito vive dentro da justiça de Deus, praticando a justiça, o amor, a bondade, a mansidão, a temperança, entendeu? Não cobiçando aquilo que é a lei. Isso aí é andar de acordo com o Espírito. Aí o próprio Paulo diz assim: para isso fui designado pregador e apóstolo. Paulo disse: olha, eu fui designado, eu fui escolhido para ser pregador e apóstolo, anunciador do Evangelho. E ele diz: afirmo a verdade e não minto. Paulo está dizendo: isso que eu estou falando é a verdade. Paulo está dizendo: isso que eu estou pregando é a verdade, entendeu? Então é preciso você crer. Quem é que pode interceder por nós diante de Deus? Só Jesus. Jesus é quem pode interceder. Todos que andou por essa terra, com exceção de Jesus, morreram e estão descansando, esperando o dia do julgamento. A Bíblia diz que o mesmo Senhor se levantará, e o mesmo Senhor dará a ordem, e os anjos ajuntarão nos quatro cantos da terra todas as nações, e serão colocados diante dele. E ele diz que vai fazer uma separação. Aqueles que praticaram o bem serão colocados à sua direita, serão chamados de ovelhas, e aqueles que fizeram o mal serão colocados à sua esquerda e serão chamados de bodes. Para os que estão à sua direita, ele tem um lugar reservado na casa de seu pai, segundo a palavra. E para aqueles que estão à sua esquerda, serão julgados e condenados e jogados nas trevas. É preciso você entender isso. Mas no momento não é momento de julgamento, é momento de advertência. Jesus intercede por você, Jesus quer te salvar, Jesus quer te dar uma nova vida e o direito de você entrar no céu, porque essa vida aqui, ela é passageira. No Salmo 91, se não me falha a memória, versículo 10, diz que a vida de um ser humano, ela consiste até os 70. E depois dos 70, se chegar a 80, é só canseira e enfado. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que a vida na terra, ela é curta e tem um tempo. Depois que ela se finda na terra, o ser humano vai prestar conta a Deus e receber o seu pago, seja para
para o lugar de descanso, ou seja, para a condenação. Mas no momento, Jesus está intercedendo, dizendo na sua palavra que ele morreu por você, para que você tenha vida e tenha em abundância. Ele diz em João capítulo 10, e o versículo 10, parte B: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Creia na palavra. O único que pode interceder por você é Jesus Cristo de Nazaré. Deixe ele falar o teu coração através do Espírito Santo e você vai ver que a verdade nós estamos pregando. Nós não temos nenhum interesse de levar a mentira para você, mas a verdade pura e verdadeira. Paulo disse: eu fui constituído pregador e apóstolo e não minto. E eu estou falando a mesma coisa que Paulo pregou no passado. Que Jesus te abençoe e te dê graça e que você venha ao conhecimento da verdade. E a verdade não sou eu sou tão falho como você. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Foi ele que trouxe a vida para você. Aceite ele e você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Deus abençoe e a paz de Cristo para todos.